Olha que boa notícia que nos traz a Malu Gaspar aqui, tá? O Gilmar Mendes está empenhado em convencer o Alexandre de Moraes a dar a domiciliar para o Bolsonaro. Isso significa que existe uma chance significativa disso acontecer. É lógico que o Gilmar Mendes não trata a coisa como uma coisa, ai não, né, a gente exagerou com o Bolsonaro, vamos voltar atrás e coisa e tal. A posição dele é mais ou menos a seguinte: o STF está sob ataque nesse momento, vai que acontece alguma coisa séria com o Bolsonaro. Não faz diferença, o cara já foi condenado, já está preso, já foi para Papuda, então agora podemos dar a domiciliar para ele. Essa é a visão do a visão do Gilmar Mendes, tentando convencer o Alexandre de Moraes a tomar essa decisão, né? O Nunes Marques também parece que está empenhado nesse mesmo propósito. Tomara que eles tenham sucesso, por mais que seja pelos motivos errados. É sempre positivo o Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. Isso ajuda na questão da saúde dele. Vamos entender como é que está o processo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por o Fraudão do Lula, Segura Essa Mitada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre a visita do Tarcísio ao Bolsonaro, tá? Isso é um outro ponto muito importante. O Bolsonaro acertou um monte de coisa com o Tarcísio, com relação a candidaturas, e Kassab, Caiado, e um monte de coisa. Acho que é importante, mas é tão importante que eu prefiro falar sobre isso num outro vídeo, para entrar em mais detalhes desse assunto, né? O que eu vou falar aqui é sobre a questão da domiciliar para o Bolsonaro, né? Isso é um tema que já vem sendo tratado já há algum tempo. A Michele Bolsonaro conseguiu finalmente contato lá com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes, e conseguiu convencer eles a agir nesse sentido. O sentimento que eu tenho é que justamente o Alexandre de Moraes transferiu o Bolsonaro para Papuda como uma forma de dar para a oposição, para a esquerda, o discurso de que Bolsonaro foi preso na Papuda e não sei o que lá. Isso já é parte da preparação dele para dar a domiciliar a Bolsonaro. Eu acredito que isso deve acontecer aí nas próximas semanas, né? E, de certa forma, o fato de haver essa pressão toda no STF por conta do Banco Master e das investigações do Toffoli, né? O próprio Lula batendo no STF também, isso, de certa forma, acaba ajudando o Bolsonaro nesse quesito, porque é justamente o argumento que o Gilmar Mendes está fazendo. Olha só o que diz a Malu Gaspar, né? Malu Gaspar, vocês sabem, é totalmente pró-sistema, né? Aqui, a articulação para Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar não envolve apenas a primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ambos têm trabalhado nesse sentido já há algum tempo, né? Mas também conta com o apoio de integrantes do STF que nos bastidores têm manifestado apoio à transferência do ex-presidente para a prisão domiciliar. Segundo relatos obtidos pela coluna, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o relator da trama golpista, Alexandre de Moraes, a receber a Michele no seu gabinete no último dia 15. Né? Então o Alexandre de Moraes recebeu a Michele, o próprio Gilmar, que também conversou com Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde de Bolsonaro. Ainda que sempre frise que a decisão cabe a Moraes, né, de quem é próximo. Né? É lógico, a gente sabe que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes e o Toffoli, esse trio aí, é o grupinho do mal lá no STF. Né? Indicado ao cargo pelo ex-presidente, o ministro Cássio Nunes também já disse a Moraes que apoia a prisão domiciliar. Eu consigo imaginar que o Fux e o André Mendonça também têm esse mesmo posicionamento, embora eles não sejam citados aqui nessa coluna da Malu Gaspar. Eles provavelmente têm o mesmo posicionamento, uma vez que eles já demonstraram em outras ocasiões serem contrários a esse estilo do Xandão de querer destruir Bolsonaro a todo custo, né? O Gilmar Mendes e o Nunes Marques são da segunda turma do STF, não da primeira. Isso aqui não faz diferença, né? O que está acontecendo aqui é justamente uma tentativa de convencimento do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, se Bolsonaro morrer na cadeia, o Supremo fica mais no sal ainda, disse ao blog o interlocutor do ex-presidente, ouvido em caráter reservado. Ou seja, esse aqui é o argumento do Gilmar Mendes. Ô Xandão, o negócio é o seguinte, cara, a gente tá sendo pressionado pra caralho, né? Tem um monte de gente criticando a gente por várias coisas aí, o Toffoli, você. E aí o que acontece, né? Vai que dá uma merda, é um risco que a gente não precisa correr. Veja, a gente sabia que o Alexandre de Moraes queria prender o Bolsonaro para poder dizer que prendeu o Bolsonaro, né? E prendeu.
botou lá na PF, coisa e tal. Aí agora passou para Papuda, porque ele queria dizer que foi para Papuda, tá vendo aí? Olha só, tá na cadeia, coisa e tal, que é mentira, né? Você sabe que a Papudinha, na verdade, não é a Papuda, né? São, embora fisicamente fique próximas uma da outra, daí o apelido Papudinha. A Papudinha, na verdade, é o 19º Batalhão de Polícia Militar ali, que fica ali na região da Papuda, né? E que tem também uma carceragem ali que é usada para esse tipo de situação, pessoas com problemas de saúde, coisa e tal, né? Tanto no entorno bolsonarista quanto no Supremo, entre as autoridades do governo do Distrito Federal, há quem tema um desfecho similar ao do Clezão, né, que estava preso preventivamente na Papuda devido ao 8 de janeiro e sofreu um mal súbito. Eu acho engraçado eles botarem mal súbito entre aspas aqui durante o banho de sol na penitenciária. Não, ele sofreu um mal súbito sem aspas mesmo, realmente ele morreu. Depois de vários pedidos de prisão domiciliar ao Alexandre de Moraes, depois do próprio PGR ter recomendado prisão domiciliar para ele, ou seja, o Alexandre de Moraes matou o Clezão, a verdade é essa, né? O episódio ocorreu em novembro de 2023 e foi explorado politicamente por aliados de Bolsonaro para atacar o que consideram excesso de Alexandre de Moraes. Eu vou te falar uma coisa, que coisa vergonhosa o papel da jornalista aqui. É lógico que foi um excesso do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tinha pedido da PGR para soltar o cara. Tinha vários pedidos de habeas corpus e coisa e tal, e se recusou a soltar o cara. Isso, qualquer juiz de primeira instância teria soltado imediatamente. No que chegou o pedido da PGR, você não tem mais o que fazer, cara. A PGR é a parte da acusação. Se a acusação está dizendo que é para soltar o cara, solta o cara. O que o juiz vai decidir manter preso? Juiz não é acusação, o juiz é para ser o cara neutro aí entre a defesa e a acusação, né? Ou seja, sem dúvida alguma, esse caso do Clezão foi um assassinato feito pelo Alexandre de Moraes. Ele cometeu um assassinato por omissão ao não conceder o habeas corpus, não conceder prisão domiciliar para o Clezão, não tenha dúvida alguma, né? Ai, foi explorado politicamente. Não, porque foi realmente terrível isso. Mas enfim, releva, né? Sabe como é que é? O pessoal que tem doença mental de Rede Globo, né? Aqui, ó, conforme noticiou o blog, uma equipe de 3 peritos médicos da PF visitou na semana passada o Bolsonaro para fazer como é que se diz, esse parecer técnico aqui, um novo laudo médico que ainda não foi finalizado, mas que está todo mundo apostando que será o que vai tirar o Bolsonaro de lá. A impressão que eu tenho é exatamente essa. O Alexandre de Moraes botou o Bolsonaro na Papudinha para poder dar para a esquerda o ponto de discussão nas eleições. Ah, Bolsonaro preso na Papuda, olha só, não sei o que lá. Mas ele já fez isso já com o intuito de pedir esse laudo médico e vai em seguida dar a prisão domiciliar para ele. Temos certeza disso? Não, não temos. Mas com o Gilmar Mendes e até a imprensa já meio que aceitando que vai ter a domiciliar do Bolsonaro, eu acredito que não tem outra opção. Para o Alexandre de Moraes acaba sendo necessário ele fazer isso para não comprometer, mas não correr risco desnecessário. O que ele conseguia ganhar de pontos com a imprensa e com a esquerda no Brasil, ele já conseguiu. Agora, a única alternativa que ele tem, ou é ele matar o Bolsonaro, ou ele dar a prisão domiciliar para ter menos risco nesse caso, né? Ao mandar Bolsonaro para Papudinha no último dia 15, Moraes determinou que o ex-presidente fosse submetido imediatamente a uma junta médica composta por médicos. Eu falei isso na época. Muito provavelmente é porque o Alexandre de Moraes quer usar isso para embasar a prisão domiciliar, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nisso daí. Aqui, ó, a própria Malu Gaspar ressalva aqui, ó, apesar de geograficamente localizada na área da Papuda, a Papudinha não é responsabilidade da administração penitenciária e sim da própria polícia militar, né? A gente já mostrou isso aqui várias vezes, é outra coisa, mas tem o nome. E para eleição, para marketing político, basta ter o nome de Papudinha, pronto, né? Já basta, né? E mesmo o pessoal da PM já dá dicas de que quer ajudar o Bolsonaro lá, que vê que o Bolsonaro está com problema de saúde, né? Que, a PM pediu para o Moraes para mudar o dia de visita e liberar a caminhada para Bolsonaro. Em ofício, o comandante-geral da PM solicita assistência religiosa para outros custodiados sensíveis que estão presos na Papudinha. A polícia militar, lembra, a Papudinha fica dentro do 19º BPM lá do Distrito Federal, né? Pediu ao ministro Alexandre de Moraes para alterar a data de visita do ex-presidente e liberar caminhadas para ele no complexo penitenciário da Papuda, também conhecido como Papudinha, né? Aqui o Globo, a CNN está fazendo um jogo de dizer que é na Papuda, não sei o que lá, mas não, é na região, tá? Não fica dentro do complexo da Papuda, não. Em ofício assinado pela comandante-geral Ana Paula Barros, o órgão solicita a mudança da visita de quinta-feira para sábado a todos os custodiados sensíveis. A justificativa é que é um fluxo maior de servidores e processos administrativos durante a semana, além de coincidir com a visita dos outros 48 presos ali na região da Papudinha, né?
Eu imagino que esses custodiados sensíveis que ele quer dizer aqui é justamente o pessoal que está sendo acusado pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Caminhadas na Papudinha. Além dessa mudança, a PM pediu autorização para a realizada de caminhadas de forma controlada e restrita em locais previamente definidos e adequados sob o aspecto de segurança, como o campo de futebol ou a pista asfaltada no fundo da Papudinha. A solicitação foi feita a pedido do ex-presidente, que também apresentou indicação médica para as caminhadas. Ressalta-se que tais ambientes oferecem melhores condições de controle, visibilidade e previsibilidade dos deslocamentos, permitindo vigilância contínua e intervenção do efetivo policial. Ou seja, no final das contas, bastante razoável esse tipo de coisa, né? Ou seja, o que eu acho que vai acontecer é isso. A minha visão é que o Alexandre de Moraes vai acabar dando a domiciliar para o Bolsonaro em algum momento. Ele quer deixar o Bolsonaro, sei lá, um mês ali na Papudinha para poder dizer que prendeu ele na Papuda e coisa e tal, e encerrar esse assunto, que começa a ficar muito arriscado para ele. O que a gente tem visto nos últimos dias, de fato, é o STF recuando em algumas coisas, tá? Recuou no caso lá do David Agape e do Eli Vieira, como eu falei no vídeo de ontem, recuou não só porque está fragilizado pelo caso Master, mas também pelo relatório da Comissão de Direitos Humanos da OEA, tá? Muita gente não está prestando atenção nisso. Aquele relatório, como eu falei para vocês, é uma paulada no STF. Ele defende realmente que houve exagero do STF na questão de liberdade de expressão e coisa e tal, e pede que não se use mais esse tipo de coisa. E, de novo, esse pessoal lá em Brasília é todo mundo muito burocrático, cara. Esse pessoal adora uma hierarquia. Como o pessoal vê a OEA como um órgão, digamos, superior ao governo brasileiro, né, e a OEA deu essa ordem, né, o pessoal acaba obedecendo, eles têm essa tendência. Tudo gente com problema mental. Para ser servidor público nesse nível, tem que ter um certo problema mental lá em Brasília, né? E aí, eu não duvido nada que é por isso que o Alexandre de Moraes cedeu no caso do Eli Vieira e do David Agape, né? Mas também tem essa questão da pressão do Banco Master. O pessoal não está com... Eles sabem que estão numa posição delicada e não podem comprar novas brigas, novos problemas no curto prazo. Isso seria uma coisa muito crítica para eles. Então, realmente, do ponto de vista do risco, é melhor eles liberarem o Bolsonaro. E, bom, não é o motivo correto. O motivo correto para Bolsonaro ser liberado é porque realmente ele não tem culpa de nada. É uma idiotice esse processo inteiro do início ao fim. Mas já é um caminho, já é um passo na direção correta, né? A gente vai ganhar essa guerra. Mas não vai ser fácil, não. Vai ter que ser devagarzinho, passo a passo, mas a gente vai ganhar essa guerra. Seria um passo importante manter o Bolsonaro vivo em casa, onde ele é bem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.